ao seu lado, pegue a sua Bíblia e, por certo, Deus falará ao seu coração. Chamo a atenção para este momento importante no programa para abençoar a sua vida através da palavra de Deus. O texto sagrado diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto é um texto de Jó, que descreve a nossa vida, a brevidade da nossa vida. Também descreve a miserabilidade da vida humana, mas nos oferece, nos apresenta uma esperança. E é sobre essa esperança que eu quero falar neste momento ao seu coração. Apesar do homem viver em constante adversidade, apesar de nós enfrentarmos crises e uma diversidade de crises, hoje o país está diante de uma pandemia, não digo só o país, mas o mundo. Apesar da crise, da fome, crise política, sobretudo crise jurídica, crise das mais diversas maneiras, contemplando as sociedades. Hoje a situação está tão adversa, senhores, que aqueles episódios que nós ouvíamos acontecer apenas nos países, outros países, por exemplo, relacionado à perseguição aos cristãos, hoje até no Brasil os cristãos estão sendo severamente perseguidos. Crises em família, crise matrimonial, mas apesar de tudo isso, das enfermidades, das calamidades, dos acidentes, existe ainda uma esperança. Ainda há esperança. Sabemos, com tudo que há tragédia, o caos, a perda de muitas coisas, quando o homem se precipita, quando o homem se afasta de Deus, quando o homem se coloca distante da sua presença. E aí, a palavra de Deus nos assegura nesta oportunidade que há esperança. Faz uma analogia extraordinária com a árvore. A árvore, quando ela é cortada, a árvore, quando ela é subtraída da terra, a árvore consegue, se colocada, suas raízes, seus troncos, parte dela, se colocada perto das águas, ela ainda brotará e dará ramos como a planta. Então, eu quero trazer a você nesta oportunidade duas verdades sobre a esperança. A primeira dela, que apesar do caos, apesar da adversidade, apesar dos problemas comitantes nesta terra da qual somos moradores, ainda há esperança. Existe esperança. Existe sim a esperança. Jó, no capítulo 1, e o versículo número 20 e o versículo 21, Jó diz da seguinte maneira o texto sagrado: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus naturalmente, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó
se expressa desta maneira, Jó está falando, ou Jó está concluindo o estado de caos que ele foi submetido repentinamente. De repente as coisas na vida de Jó começaram a se desmoronar. Jó era um homem reto, segundo o próprio texto do capítulo 1, versículo 1. Jó era um homem sincero, temente a Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus testemunhou dele, que ele se desviava do mal. Mas de repente, seus 7 filhos, suas três filhas morreram. O gado, os camelos, os jumentos, os bois, todas as riquezas, seus servos, todo o mantimento que ele possuía, de repente foram se definhando, acabando. Houve catástrofe, tragédias nas suas terras, nas suas fazendas, nas suas casas. E no final de tudo isto, deste caos, Jó expressa desta maneira, dizendo que nu saiu do ventre de sua mãe e nu voltaria para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante como o homem se comporta diante da adversidade. E aqui vai uma mensagem para nós. Diante do caos, diante da adversidade, diante dos problemas da vida, mantenha o equilíbrio, porque ainda há esperança. Versículo de número 7 e 8 do capítulo 14 de Jó. Jó, apesar de todo esse caos, de todo esse dilema, ele não está perdido. E é aqui que levantamos a questão da esperança. A esperança ainda existe, ainda há. Diz assim o texto sagrado, eu leio para você, Jó 14, 7 e 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Jó está olhando para o caos, Jó está olhando para os dilemas da vida, Jó, na verdade, está experimentando, está vivendo os dilemas da vida, mas ele abre a sua boca, não murmura, não atribui, não acusa, não se desfaz em ira, em revolta, mas abre a boca como um homem sensato, como um homem prudente, e diz que ainda há esperança. Partindo desta assertiva, partindo desta orientação que coloca ao seu coração, que mostra para você a partir da luz da Bíblia, eu faço aqui uma aplicação pessoal para a sua vida. Não desista da jornada, não se apavore, o caos está instalado, pessoas estão morrendo nesses dias de pandemia, famílias inteiras estão enfrentando a adversidade, a fome, gente, tomou conta de muita gente, a camadas da sociedade, antes até privilegiada economicamente, hoje enfrentam o caos. As razões não é pauta da discussão agora. Quem as causou não é pauta da discussão agora. O que nos interessa entender é que diante do caos, diante da tragédia que estamos vivendo hoje, ainda há esperança. Se nós confiarmos no Senhor, se nós mantermos o equilíbrio emocional, se nós esperarmos com paciência, com perseverança, a tempestade passar, manter o coração sincero, manter a retidão a Deus, continuar temendo ao Senhor, como fez o homem do Oriente chamado Jó, Deus nos fará experimentar uma nova fase, nos fará viver uma nova experiência.
E digo isso com base na segunda verdade bíblica sobre a esperança que quero deixar no seu coração. Se eu digo de primeira mão que existe esperança, a segunda verdade que eu quero dizer ao seu coração é que a esperança, ela vem de Deus. A esperança, sumariamente, só é possível em Deus. Nossas autoridades políticas, por exemplo, estão vivendo uma constante celeuma. As autoridades jurídicas do nosso país se corromperam. Organizações que foram criadas, que foram regimentadas para cuidar do povo, para cuidar do bem da família, para trazer diretrizes às nossas vidas, elas simplesmente se corromperam, se desmoronam com o caos. Na verdade, elas são o caos em meio ao desrespeito ao princípio da ética, em meio à imoralidade, em meio ao desrespeito à própria Constituição deste país, em meio ao desrespeito a temas centrais da vida humana, a família, reino de Deus, o próprio Deus, liberdade que se tira do povo, e a destruição dos valores humanos, como, por exemplo, família, matrimônio, filhos, pais. Essas questões, elas têm se perpetuado, infelizmente, no meio de nós, no meio desta nação chamada Brasil. Todavia, amado, a esperança vai vir de Deus mesmo. E os homens, infelizmente, o dinheiro, infelizmente, a força do braço, infelizmente, a sabedoria ou coisa semelhante, jamais nos tirará deste caos. E é isso que eu quero apresentar para você nesta oportunidade. Espere no Senhor, confie nele e o mais ele fará. Eu quero ler um outro texto, ainda no livro de Jó, que descreve a esperança que vem de Deus. Jó 42, de número 10, a palavra de Deus diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Olha aí, que maravilha. Isto aqui, na verdade, é um testemunho. Um testemunho de quem? Da pessoa que experimentou a adversidade, da pessoa que experimentou o caos, daquele indivíduo que sofreu, que estava dilacerado pelos problemas, que estava em ruína. A cada manhã, Jó se levantava e um sobrevivente do caos chegava com ele e dizia: meu Senhor, aconteceu tal e tal tragédia. E aqui, no versículo de número 10 do capítulo 42 de Jó, Jó diz que o próprio Deus mudou a sua sorte. Olhe, a Bíblia diz assim: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. É isso que nos assegura, é isso que nos fortalece. A santa esperança, a presença eterna do Deus maravilhoso, nos dando resposta no dia do caos. Eu costumo dizer, e é um pensamento bíblico a partir de Salomão, do livro O Pregador, Eclesiastes, que só existe 2 dias no nosso calendário: o dia da adversidade e o dia da vitória, o dia da absolvição do caos. Então, eu vim como profeta de Deus lhe dizer nessa oportunidade: não se desespere, ainda há esperança, ainda existe esperança, e essa esperança vem de Deus. Deus sim é perfeito e nos ajudará. Deus sim se levantará e abençoará o seu povo. A palavra de Deus, um texto paulino para alimentar mais o seu coração, no capítulo 3, o versículo número 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então este Deus tem se levantado, esse Deus tem se colocado de pé. É a esperança que não traz confusão, como escreve Paulo à igreja fixada em Roma. Por que não traz confusão, pastor? Porque é o amor de Deus, é o próprio Deus que está
derramando o seu soberano amor sobre nós. É aquilo que pelo Espírito Santo de Deus o nosso coração pode receber, a nossa mente pode receber a esperança que vem de Deus. Quero ler um outro texto para você, para que você não perca a oportunidade de ser abençoado por Deus nesses dias, apesar do caos. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 13 da primeira carta, e o versículo número 13. Diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. É por isso que Deus entregou seu Filho ao mundo para morrer por nós. É por isso que Deus colocou a humanidade, apesar do caos, diante de uma esperança. O seu Filho amado, enviado Filho de Deus. E aí, eu lhe aconselho nessa oportunidade: reconheça Jesus como Salvador da sua vida. Experimente a vida cristã, experimente estar ao lado de Deus, experimente fazer coisas certas. Apesar do caos e extremas necessidades que você possa estar vivendo na família, nos relacionamentos, com os filhos, com a esposa, com o esposo, no trabalho, aquilo que você possuía, por conta desses dias adversos, você veio e acabou perdendo, você viu as coisas desmoronar sem poder, com a sua força, com a sua inteligência, alcançar abrigo. Eu te asseguro nessa oportunidade: Jesus está no comando e Ele cuida de você. Ele te abençoa, Ele te sustenta e Ele te fortalece. Se você quiser mudar de situação, se você quiser viver uma nova experiência, eu te aconselho: abra seu coração para Jesus, abra sua mente para o eterno, deixa Ele te conduzir, deixa Ele apresentar uma nova fase para você. Pastor, eu estou desistindo do casamento, estou desistindo das relações humanas, estou desistindo. Tem gente que está desistindo até de querer viver. O suicídio se tornou uma moeda de encerramento de conta, o último acordo. Não faça isso. Não faça isso. Não será bom se você correr por este caminho. Quando chegar na eternidade, ainda há esperança. Apesar da árvore ter sido cortada, apesar da árvore ter sido dilacerada, cortada em bandas, se você colocar parte deste caos, desta adversidade nas mãos de Deus, haverá um renovo, se levantará, se erguerá um rebento e você será abençoado por Deus. Eu quero concluir lendo para você Salmo 102 e em seguida eu vou orar por sua vida, por sua casa. Salmo 102, versículo 1 diz assim: o Senhor ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Este salmo é a oração do aflito, quando o salmista recorre a Deus e Deus, por sua grande e infinita misericórdia, restabelece a sua vida, a sua terra. Oremos a Deus, que Deus se digne abençoar o seu coração. Eterno Deus, Pai que está no céu, somos gratos por esta oportunidade de poder falar do teu amor aos teus filhos. Dias difíceis, dias trabalhosos, dias em que o homem perece. Todavia, a esperança está em ti. A esperança não morreu. Estamos como árvore cortada, mas tu és a nossa esperança, tu és a nossa esperança e o nosso renovo. Pai, desfaz todo o mal, desfaz toda obra maligna e toda a força contrária contra a vida do meu irmão e da minha irmã. Aonde esta mensagem possa ser alcançada, aonde ela chegar, possa abençoar aqueles que perderam a esperança. Oh, eterno Deus, e que este dia seja chamado o dia da vitória, o dia do recomeço, o dia do renovo. Águas fluirão, Senhor,
um novo tempo nascerá, porque esta é a ordem e o poder do teu nome fará isto. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoa, Pai, os moradores desta cidade, os ouvintes deste programa. Ó Deus, abençoa a família, o teu povo, abençoa os casamentos, as relações humanas, ó Senhor, e tudo aquilo que foi projetado nas profundezas do inferno, no coração maléfico de homens do mal. Neste momento nós invocamos o poder do teu nome e alcança, Senhor, os teus filhos com vitória. Pai eterno, enxugando as lágrimas, ó Pai, sarando as enfermidades e devolvendo a alegria aos corações que estão tristes. No nome de Jesus, Senhor, e aqueles que ainda não alcançaram a salvação, possam ser, neste instante, recebidos, ó Pai, diante da tua presença. Delibera a eles o perdão dos pecados. Escreve o nome no livro da vida e da vitória, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.